Em 2021, nós tivemos mais mortes de mulheres grávidas ou puérperas do que todas as mortes do ano de 2020. As mortes em 2020 representam uma média de 10 mortes por semana. Agora, em 2021, nós já temos, em maio, uma média de 37 mortes por semana. É importante registrar que em julho do ano passado já existiam estudos que mostravam que algo diferente acontecia no caso das mulheres grávidas ou puérperas e que a gente já tinha uma média de número de mortes superior à média global. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de começar esse vídeo, aquele lembrete clássico. Olhe sua inscrição em nosso canal, curta esse vídeo e não se esqueça de compartilhar para que ele possa chegar a um número maior de pessoas. Nós vamos falar sobre a vida em gestação, a vida pós-nascimento. No Brasil, para além de todas as tragédias pelas quais nós temos vivenciado desde que passamos a conviver com a pandemia da Covid-19, uma que parecia silenciosa e que começa a tomar conta do Brasil, merece toda a nossa atenção, porque não tem uma relação direta apenas com uma vida, tem relação com duas. Eu estou falando do aumento do número de mortes de mulheres grávidas ou puérperas por conta ou em decorrência da Covid-19. Antes de mais nada, um parêntese. Quando a gente fala de puerpério ou puérpera, são as mulheres que, após o nascimento dos seus bebês, e até se completar o ciclo de 42 dias, elas são consideradas dentro do puerpério. Esse período, portanto, em que uma série de mudanças pós-nascimento do bebê e de fragilidades, incertezas e uma complexidade de situações fazem parte do dia a dia dessas mulheres. No Brasil, em 2020, já no mês de julho, começou-se a aparecer dados que intrigaram alguns ambientes da ciência, sempre da ciência. E aqui eu abro mais um parênteses. Nós estamos vivendo num país onde o negacionismo e o total descaso com a ciência e a pesquisa imperam. Nós estamos vivendo num país do desgoverno de Bolsonaro. E toda vez que a gente pensa em cortes no orçamento ou de desestímulo à ciência e à pesquisa, é importante registrar que as consequências que isso traz para o país e para a preservação das vidas são sempre gritantes. Voltando às grávidas. Em 2021, o número de mortes de mulheres grávidas ou em puerpério cresceu enormemente e já superou o número de mortes de 2020. Dados do Observatório de Obstetrícia do Brasil, que passaram a observar e a estudar a situação dessas mortes, mostram que existe um grupo com maior risco. E esse grupo é exatamente das mulheres que estão com seus recém-nascidos, as mulheres no puerpério. Pesquisas apontam que, exatamente por elas estarem nesse momento cuidando e com a atenção redobrada aos seus bebês, muitas vezes sintomas da Covid não são observados por elas, ou até mesmo o cansaço, que já é natural nas mulheres pós-parto, às vezes parece tão familiar que elas nem associam a Covid. Essa não associação tem sido fatal. Nesse recorte do puerpério, é importante a gente registrar. Muitas vezes, essas mulheres elas têm mais dificuldade de acesso a equipamentos de saúde. E aí, eu vou ser obrigada a trazer um dado que aponta para mais um problema estrutural do Brasil. Essas mulheres que têm morrido, em sua maioria, são mulheres negras e pobres. Portanto, sem acesso direto aos equipamentos de saúde, e que muitas vezes sequer tem acesso a uma UTI ou a ferramentas de respiração mecânica que a gente tem ouvido tão fundamentais nesse processo de combate à pandemia. O segundo grupo com risco são as mulheres que estão no segundo trimestre da gestação. ou seja, entre a 14ª e a 28ª semana da gestação. Elas precisariam de um acompanhamento mais específico, sobretudo porque a gente precisa entender o seguinte: não, claro, gravidez não é doença.
Porém, o organismo das mulheres com a gravidez, ele muda bastante. Afinal, uma vida está sendo gerada nesse organismo e o sistema respiratório e o sistema cardíaco são os mais demandados. E é justamente nesses sistemas que a Covid ataca. Eu estou tratando da morte de grávidas e puérperas por Covid-19. Mas isso tem relação com uma frase que eu tenho dito bastante. No Brasil atual, a gente não tem um dia de paz. E toda vez que a gente começa a falar sobre as situações de dificuldade e as tragédias gritantes, estridentes e silenciosas do Brasil, a gente acaba encontrando uma relação com o governo federal. Sim, com o desgoverno federal que nós temos. Em abril, o Ministério da Saúde saiu com uma nota técnica, colocando as grávidas e puérperas como prioridade no processo de vacinação. Esse mesmo processo que continua extremamente lento e que 1 ano e meio depois da pandemia, porque nós estamos hoje em 1º de junho de 2021, o Brasil só atingiu 20% da campanha de imunização. Essa prioridade, 2 semanas depois, foi revista pelo mesmo Ministério da Saúde, ou seja, tirou todas as grávidas e puérperas e limitou apenas aquelas com comorbidade. Isso mostra um Ministério da Saúde que não percebe a força da pesquisa e do monitoramento do que tem acontecido com as grávidas e puérperas no Brasil. Isso mostra, mais uma vez, um Ministério da Saúde com total descaso com a vida e, nesse caso, com a vida de 2 pessoas, a mãe e os bebês. E isso mostra, mais uma vez, que esse é um governo ou um desgoverno que não respeita a população e não trabalha para preservar a vida. Como eu disse, nós estamos em 1º de junho de 2021. Mas até a semana passada, a última de maio, ainda estava acontecendo o debate sobre a inclusão de todas as grávidas e puérperas no Sistema Nacional de Imunização, na vacina contra a Covid. E a vacina, ela está no centro de todo o debate que a gente trata sobre a situação do Brasil atual. E nunca é demais lembrar, nós estamos debatendo a necessidade de vacinas num governo ou num ambiente em que o governo federal recusou a proposta da Pfizer e agora, mais recentemente, descobrimos também que houve a recusa das vacinas também pelo Instituto Butantan. E nós vamos encerrar esse vídeo trazendo os dados relacionados ao posicionamento da rede feministas de ginecologistas e obstetras. Elas apontam 11 medidas importantíssimas que agentes públicos, seja ele governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, devem adotar para o cuidado com grávidas e puérperas nesse ambiente da pandemia. Essa é uma situação que nos coloca em estado de alerta, porque isso que está acontecendo com grávidas e puérperas, volto a dizer, não é um problema somente do governo, é um problema de toda a sociedade. E foi por isso que nós resolvemos trazer esse tema aqui para o IAI.